Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença do professor Flávio Gomes e do professor Lucas Calazans. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. E participe você também dessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o WhatsApp no número 31 98295 2794. Estamos esperando a sua participação. E a próxima pergunta, já vamos começar. É para o professor Flávio, desculpa. Por que a atividade sobre o jogo da Mega Sena só tem uma possibilidade? Não há outra possibilidade além dessa? Pergunta do primeiro ano. Vamos lá. Vai precisar do quadro, professor? Vamos lá, vamos pro quadro. Obrigado pela pergunta, abraço para vocês. Luciana, parabéns para você, Deus te abençoe. Parabéns, Saulo, são meus irmãos. Manda um beijo para mim. Mando também um beijo pro Lucas, Valeu. tá? Gente, Deus abençoe vocês. Vamos lá, olha só, lá naquela questão, ele tá falando que a pessoa que jogou usando uma regra de PG. Só que o jogo fala lá, é uma Mega Sena. A Mega Sena vai de 1 a 60. Então pensa aí comigo, de 1 a 60. Vamos começar pelo número 2, tá bom? Ele usou uma regrinha boba lá. Vamos lá, 2. Você está usando uma PG? Vamos fazer uma PG de razão 2, ok? Se a razão é 2, o próximo número vai ser 4, depois 8, depois 16, deixa eu passar aqui para baixo, 32, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu te pergunto, na Mega Sena tem o número 64? Não, porque vai até 60, então, opa, então o que eu posso fazer? Eu posso começar pelo número 1, né? Então, vamos apagar aqui, ó. Vamos começar do 1. Opa, o 1 já está dentro. E a razão? Vou continuar com a 2, tá bom? Com a razão igual a 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. A questão do jogo é porque ele só vai de 1 a 60. E ele falou que tem que ser uma PG. Então tem que ficar dentro dele. Viu? Eu comecei com o número 2. Eu pulei o 1 e comecei com 2. Começando com 2. Com a razão 2, eu já pulava a sequência de uma Mega Sena, por exemplo. Tá bom? Então, vamos com 3. Com 3 piorou. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 60, mais 21, 81. Pô, já passou. Não dá dentro os 6 números. E diz que ele jogou 6 números. Então, só tinha essa lógica, onde o primeiro termo vale 1, a minha razão vale 2. Daqui já dá para a gente resolver. Beleza? Obrigado pela pergunta. Perfeito, obrigada, professor Flávio. Próxima pergunta, professor Lucas. Calcule 0,5 elevado a 2. Ixi, vamos arrasar então, turma. Fala, turma, aí, vamos que vamos. Hoje energia total, não é não? Vamos que vamos. Total. Dita aí pra mim, por favor, qual que é a continha? 0,5 elevado a 2. 0,5 elevado a 2. Ô, gente, já vamos trabalhar com definição de potência, porque eu amo potência. Potência nada mais é do que uma operação matemática que é levada em consideração a multiplicação. Então, vamos lá, ó. Potência nada mais é do que um produto onde todos os fatores são iguais. Então, por exemplo, aqui você tem 0,5 elevado a 2. Isso é a mesma coisa de que você repetir o fator 0,5 duas vezes dentro de uma multiplicação. Bem comigo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 0,5 vezes 0,5. Beleza. Só que 0,5, vamos pensar, fecha o olho comigo, ó. Adoro fechar o olho, ó. 0,5 é o quê? 5 sobre 10, não é não? Não tem como simplificar, turma? Tem. 5 sobre 10 é a mesma coisa do que 1 sobre 2, não é? Então, ao invés de colocar 0,5, eu vou colocar 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2
vezes 1 sobre 2. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter um produto de duas frações. Qual que é a regrinha? Você faz a multiplicação dos numeradores e divide pela multiplicação dos denominadores. Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes 1, 1. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar o quê? 1 quarto, que é a mesma coisa do que 0,25. Pegaram a ideia, turma? Então, revisando, potência nada mais é do que um produto onde todos os fatores, ou seja, os elementos dentro do produto, são congruentes, ou seja, iguais. Beleza? Ótimo, professor. Quero mais uma para você. Bom demais. Acabou de chegar da Luísa de Araxá, do 6º ano. Poderia explicar sobre potenciação, professor? Sucesso. Olha, vou dar até um spoiler. Foi o que a gente fez aqui agora, mas vou te passar um exemplo mais top de linha. Ó, pra você ver que doido. Potência, de novo, então, nada mais é do que um produto onde os fatores são iguais. Então, pegue comigo esse exemplo aqui, ó. Imagine você com 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é a mesma coisa do fator 2 aparecer 3 vezes dentro de quê? Dentro de um produto. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? 8. Presta atenção, o número de cima ele é chamado de expoente. E é ele que vai indicar quantas as vezes a base vai ser repetida. Vamos fazer mais um exemplo? 4 elevado a 2. Quantas vezes a base 4 vai ser repetida dentro de um produto? 2 vezes, porque o expoente vale 2. Então, eu vou ter 4 vezes 4, que é a mesma coisa de quanto? 16. Então, esse é o significado de potência, beleza? Obrigadão, é Araxá? Isso mesmo. Beijo para Araxá, nós estamos juntos. Obrigada, professor. Próxima pergunta acabou de chegar também da Escola Estadual Juvenício Martins Ferreira, a Kérlia, para o professor Flávio. Em um meme publicado nas redes sociais, no primeiro minuto foram 3 visualizações. No segundo minuto foram 27. Quantas pessoas visualizaram o vídeo após 1 hora? Vamos lá, Kérlia. Nome bonito. Grande abraço para você, grande abraço para seus colegas de escola. Estão fazendo avaliação diagnóstica, pessoal? Tem que fazer, hein? Olha só. É meme, né? Gente, eu amo meme, tá? Eu tenho um lá também. Tem que pesquisar para achar. Eu não vou falar, não. Olha só. Tá falando de um meme. Né? Meme. Será que tá certo? Vai virar meme se estiver errado, né? Olha só. No primeiro minuto, foi visualizado 3 vezes, né? 3 vezes. No segundo, foi visualizado 27. Seguindo essa ordem, vamos pensar aqui um pouquinho. A gente está falando de PG, né? Então vamos lá. Olha só. Como é que eu vou achar a razão disso aqui? A2 sobre A1. A2 sobre A1. Lembra, tá? Para achar uma razão, você tem que sempre pegar 2 termos consecutivos. O maior dividido pelo menor, certo? Eu tenho, aqui ó, 3 vezes e 27 vezes. Então eu pego o segundo e divido pelo primeiro. Se você tiver uma sequência lá de exercício, tem o terceiro, quarto, quinto. Você não vai pegar o quinto e dividir pelo primeiro, pelo segundo. É sempre na sequência, beleza? Então nesse caso vai ficar 27 sobre 3, que dá 9, certo? Então, já achei minha razão. Usando essa lógica, vou para a fórmula. Olha só. AN é igual a 1 vezes razão N menos 1. Beleza? Qual que eu estou querendo? O meu AN aqui é depois de 1 hora. Só que é o seguinte. Aqui está falando de minuto. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, eu vou caçar, ou melhor, resolver nos 60 minutos, né? E o A1 é 3. E a minha razão é 9. Repara, tá? Aqui é Q e aqui é 9, tá, gente? E 60 menos 1. Aí, o pessoal falou assim com a gente. Ô Flávio, dá para resolver? Vão ser bem sinceros.
as avaliações externas da escola, ou o próprio Enem, às vezes não coloca a resposta, você fica lá calculando uma potência elevado a 59, de base 9 elevado a 59. Difícil, né? Complicado, não é? Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 9 elevado a 59. Isso aqui é uma resposta válida. E outra, a gente está falando sobre PG. Não necessariamente achar a resposta. A gente sabe como é que calcula isso aqui. Lógico que vai dar muito trabalho, né? Então, mas é uma resposta válida, tá? Ok? A gente pode mudar essa resposta também, colocar o 9 como 3 elevado a 2, para colocar tudo igualzinho. Mas aqui já é uma resposta válida, beleza? Grande abraço. Tem mais uma pergunta para você, professor. Agora. Na atividade dos degraus da escada, onde o último degrau tem 45 centímetros, você fez a atividade de duas formas. Há outra forma de fazer? Pergunta do segundo ano. Vamos lá, eu lembro dessa questão, achei interessante demais. Vamos desenhar. Eu não sou igual o professor Alexandre, que é fera no desenho, né? Vamos lá. 45 centímetros. É o último degrau. Eu já sei disso. Só que lá na atividade ele fala o seguinte: de um degrau para o outro, de cima para baixo, ele acrescenta sempre 2 centímetros. Então, se eu pegar de baixo para cima, é só retirar 2 centímetros. Eu não lembro se eram 8 degraus. Ó, vamos falar de português. 1 degrau, 2 degraus, tá? Nada de degraus não, tá? Pelo amor de Deus. Arrasando, então, gente. Então, aqui. vamos lá. 45 menos 2, 43, 41, 39, 37, 35, 33. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, eram 8 degraus no total. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que tá bom. E assim vai, se ele tivesse mais degraus, tá bom? Uma outra forma de fazer era simplesmente bater o olho na figura, sem usar a fórmula nem nada. Olha, se de cima para baixo acrescenta 2, de baixo para cima, retira o 2. Acabou. Viu que é simples? Às vezes é só observação. Ok? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu vi a atividade, eu fiquei assim, essa atividade está incompleta, porque eu desconsiderei a imagem. Então, quando tiver uma questão, leve em consideração a imagem que está na questão. Beleza? Grande abraço. Perfeito, professor. Muito obrigada. A próxima pergunta, ela veio de Divinópolis, do 7º ano. O que são números racionais, professor Lucas? Ixi, então vamos revisar isso aqui, porque isso aqui, assim, arrasa muito, tá? Então é o seguinte, números racionais. Racional lembra de quê? De razão, não é? Então olha que top. Razão se remete a uma divisão. Então, números racionais são todos os números que são possíveis de escrever na forma de fração. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui para a gente ter uma sacada melhor. Lembrando que em formato de fração, onde em cima é um número inteiro, embaixo é um número inteiro diferente de zero. Vamos ver aqui? Alguns exemplos. Por exemplo, 4. O número 4 ele pode ser escrito no formato de fração. Eu posso pensar em 4 dividido por 1, mas eu gosto de pensar em coisas mais abstratas. Eu gosto de pensar, por exemplo, 8 dividido por 2 é um grande exemplo. Eu transformei o número 4 em um número fracionário. Beleza? Um número negativo, Lucas, por exemplo, menos 2, é possível de ser transformado em fração? É sim, turma. Como que eu vou transformar o menos 2 para fração? Vai ficar assim, ó, menos 2 é igual a menos 4 dividido por 2 é um exemplo também possível. Sim? Os próprios números fracionários, então, por exemplo, 1/3, 4/3, menos 5/3. Os números decimais, por exemplo, 0,5, que a gente acabou de trabalhar, né, que tem como a gente transformar em fração. Isso aqui é a mesma coisa do que 5 dividido por 10. E no futuro, eu vou te dar até um spoiler, que eu adoro dar spoiler. No futuro você vai aprender dízima periódica.
beleza? Então, dízima periódica também é um decimal que pode ser transformado em fração, mas no futuro bem próximo você vai aprender essa transformação de maneira mais efetiva. Belezinha? Brigadão! Muito obrigada, professor. A próxima pergunta ela veio de Belo Horizonte, da Escola Estadual Professor Afonso Neves, da Rosiane, para o professor Flávio. Poderia dar exemplos sobre grandezas proporcionais, professor? Podemos. Oi, Rosiane. Tudo bem, Rosiane? Rosiane sempre manda pergunta para nós. Às vezes dá tempo de responder, às vezes fica na correria, a gente não consegue. A gente adiciona as pessoas no Facebook, tá? Já adicionei a Rosiane também. Olha só. Grandezas diretamente proporcionais. Eu gosto de um exemplo, sempre quando eu vou explicar equação ou função linear, eu sempre uso esse exemplo. É um exemplo obsoleto praticamente hoje, tá? Porque não se faz isso mais. Na minha época, não estou me chamando de velho, olha só, a gente comprava pão pela unidade. Cada pão tinha o seu valor. Vamos chutar, né? Então, se eu comprasse um pão, tem alguns lugares que ainda fazem isso, mas hoje é mais no quilo. A lógica é a mesma. Vamos supor que um pão custa 50 centavos. Já coloquei a unidade em cima para não colocar embaixo, tá? Então, pensa bem, isso aqui é diretamente proporcional? É. Porque se eu compro um pão, eu pago 50. E se eu comprar dois? Dois pães, tá? Né? Dois pão não. Beleza? Estou pegando pesado português, né? E olha lá que eu falo muito errado, gente. Eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$1. E se você comprar 5 pães? Quanto você vai pagar? Você vai pagar R$2,50. Se você comprar 10, olha, muito parecido. Acrescentei um zero. Aqui eu vou fazer o quê? Vou andar com a casa para a direita. Eu vou pagar R$5. Isso aqui é o básico. O outro que você vai usar bastante é lá na física. Vou até fazer um triângulo aqui, olha. Distância é velocidade vezes tempo. Dá para usar também na física. O que é a distância? Velocidade vezes tempo. E a velocidade? Distância sobre tempo. E tempo? É distância sobre velocidade. Você só isola um, olha, a distância está em cima, multiplica os dois de baixo. E velocidade? Um está em cima e outro está embaixo, então divide. Mesma coisa com o tempo. Também dá para trabalhar com essa regra simples de proporção, de diretamente proporcional, beleza? Rosiane, um grande abraço para você, tá? Muito obrigada, professor. Próxima pergunta é da Mariana Vitória, do 6º ano, Escola Estadual Helena Guerra. Explique o que é uma fração de um grupo de elemento, professor Lucas. Top! Falou de fração, um tema que eu amo muito, porque tá no cotidiano da gente. Então, vamos brincar um pouquinho. Ó. O que seria a fração de um grupo de elementos? Então, imagine que... Você gosta de mangá, Flávio? Mangá, Gosto, revista gosto. japonesa, amo. Eu pegava emprestado com meus alunos para ler em casa. Olha pra você ver. Gente, eu amo ler. Gente, ler é uma coisa maravilhosa. Então imagine que eu tenha lá em casa 12 mangás. 12 revistas. Beleza? 12 revistas. Só que eu vou emprestar para o Flávio 2/3 dessa quantidade. 2/3 de 12. Essa vai ser a quantidade de revistas que eu vou emprestar para o Flávio ler. Então, como que eu vou calcular essa nova quantidade? Vai ser da seguinte maneira. Eu vou pegar 2/3 de 12. Você concorda comigo que esse 12 é um grupo de elementos? E eu estou pegando essa fração de um grupo de elementos. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui, turma? 2/3 de 12, o de vira multiplicação. Então, vai ficar assim, ó, 2/3 vezes 12. Beleza? E o que vai acontecer? Em cima vai ficar o quê? 2 vezes 12 é a mesma coisa do que 24. 24 dividido por 3, quanto que dá? Vai dar 8. Tradução, turma. Eu vou emprestar 8 revistas para o Flávio. Ou seja, é uma fração de um grupo de elementos. Pegou a ideia? Então, pensa que o seguinte, se o enunciado fosse: quantas revistas ficaram com Lucas?
Então, se eu emprestei 8 revistas e eu tenho um total de 12, vão